Estamos prontos? Prontos, vou pedir então aqui aos nossos convidados de hoje que façam uma breve introdução. Se for possível que fizessem uma breve introdução, vou propor um desafio que não seja muito longo, em um minuto, um minuto ou dois. Temos aqui o microfone. Vou passar então aqui a Liliana, que está aqui ao meu lado, para fazer a sua apresentação. Era bom se pudessem dizer só brevemente o que é que vos motivou também a fazer parte deste debate hoje à noite. Muito bem. Então, boa tarde. O meu nome é Liliana, sou treinadora de ginástica e, portanto, revejo-me em algumas coisas que se passaram ao longo deste documentário, principalmente dos tempos que trabalhei na Cova da Moura e, portanto, acho que eu vi esta história não nestes moldes tão profundos, mas um bocadinho mais leve, felizmente, acho. E pronto, e é isto. Obrigada. Perfeito, obrigada. Olá, boa tarde. Eu chamo-me Moami, sou artista urbana e, como posso dizer, acabei por rever-me, não é? É uma história impactante e temos que pensar, não é? Não só em tudo que vimos, mas também no tráfico humano, no tráfico infantil, que é um problema de todos, não é só de alguns. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Mayra, sou estudante na Nova FCSH e achei por bem fazer parte deste debate, principalmente pelo facto de ser uma jovem negra e achei que, pronto, fazia sentido. Muito boa noite, sou Edson, sou também estudante da Nova FCSH. Quis participar porque gostaria de também saber mais do background do desportista. Eu também costumava fazer desporto quando era mais novo e achei que seria interessante também saber mais histórias para poder moldar-me não só como pessoa, mas também como saber também sobre outras comunidades em si. É isso. Olá, boa noite. O meu nome é Odete Tavares. Eu e a Liliana nos conhecemos, somos do mesmo bairro, trabalhamos juntas. Sou sócia fundadora do Centro Musical e Línguas de Cascais. Fui desafiada com este tema e fui pesquisar e identifico-me porque nasci em Portugal, sou afrodescendente, não sou imigrante, não vim para cá, mas consigo me rever em muitas das etapas de vida e da história do Sir Monfort. Olá, muito boa noite a todos e a todas. O meu nome é Ricardo Rodrigues, sou professor de Psicologia no ISCTE desde 2012 e desde que iniciei o meu trabalho de doutoramento tenho-me interessado por questões que têm a ver com o desenvolvimento do racismo e do sexismo na infância. E, portanto, trabalho muito com escolas que integram territórios educativos de intervenção prioritária. E pronto, e acho muito importante, porque é que estou aqui, porque acho que esta temática é muito importante, acho que é muito importante termos espaços onde possamos pensar, não é, sobre a vida, sobre o que se está a passar, como é que nos posicionamos, como é que podemos dar um contributo para ultrapassar aqueles que são os desafios, enfim, dos nossos tempos. E agradeço muito o convite para aqui estar. Obrigada. Então vou começar já por si, se não se importar, pode ser? Pode. Prontos. Então, entrando aqui no debate das questões que vamos falar sobre, e olhando para a projeção que tivemos há bocadinho, sobre identidade, migração e representação, uma das perguntas que temos aqui é de que forma a história de Mo Farah desafia a nossa compreensão de identidade e cidadania. Como é que se revê então nisto, olhando aqui para o documentário? Certo, então é difícil. Eu vi o documentário aqui hoje, claro. Quando fiz. Sim, não quis ver antes, também para que a minha intervenção hoje aqui pudesse ser mais próxima, digamos assim, do documentário. Portanto, há muita coisa que me vem à cabeça. O documentário é muito bonito e, portanto, vou fazer um esforço para tentar dizer pelo menos uma ou duas coisas das várias que me ocorrem. Bom, eu desde há muito tempo que procuro perceber melhor este fenómeno que designamos de racismo, sabendo que certamente não é um tema muito fácil de abordar no nosso contexto,
contexto português em particular. Há imensa investigação, imensos estudos, muita coisa que poderia dizer sobre isto, mas aquilo que me ocorreu de facto quando, agora, vendo o documentário, é a ideia de identidade, a ideia de que não temos todos as mesmas possibilidades de sermos quem somos, e sendo crianças, na verdade, estamos à procura, não é? Na perspectiva de que tínhamos todas as mesmas possibilidades de nos descobrirmos, não é? Portanto, aqui a história do Mo Farah é a história de alguém que só foi reconhecido até certo ponto no momento em que fez algo de absolutamente extraordinário. Extraordinário, era isso que eu ia dizer. A ideia de que, neste caso, as crianças, não é? Ou seja, as crianças em contexto escolar, quando falamos de racismo, podíamos falar de sexismo, podíamos falar de outras formas de discriminação, a ideia de que, para serem vistas, têm que fazer mais. E, portanto, são percursos de superação, de sofrimento, de dor também, não é? Logo no início, não é? O sentimento que ali está é o sentimento de medo, não é? De medo, de fuga. E de facto, finalmente, e para concluir, a importância das histórias de vida. Ou seja, quando escutamos as crianças, quando as entrevistamos, quando falamos com elas e percebemos quem são, a forma como sentem a sua condição, como sentem a discriminação, etc., não é? É muito evidente, sim, o medo, a dor, a superação também, não é? E, ao mesmo tempo, como na sociedade e na forma como nós pensamos, não é? Estas problemáticas podemos estar tão distantes, não é? Do que objetivamente as pessoas vivem e sentem, não é? Aquilo que, sei lá, não é? Que os pais, quando levam as crianças à escola e as confiam à escola, a importância da escola aqui também, não é? Como isso não é exatamente a mesma coisa para todos os pais, e como para muitos é mesmo um ato de coragem, não é? Não devia ser assim. Um comentário muito bonito. Obrigada. Obrigada. Queria agora ali passar para a Odete, se for possível. Está ali toda a sorrir. Aí, pegando na deixa do Ricardo, sobre não termos todas as oportunidades ou a nível escolar, é engraçado como esta coisa da identidade, quando nós somos crianças, e depende muito do sítio onde nós estamos. Eu vim de um bairro, cresci num bairro, o bairro da Cova da Moura, e era multicultural. Portanto, nós, enquanto crianças, estávamos inseridos e não havia muito esta coisa de separatismo de brancos e pretos, e era uma mistura. Claro que havia aquelas coisas entre nós, entre crianças, e brincávamos com isso. Só na entrada da adolescência é que eu tive um bocadinho mais de noção sobre esta coisa. A identidade começou a entrar de uma maneira mais ligeira, porque enquanto criança não, éramos todos iguais, ou brincávamos todos, e aquilo eram coisas de criança. Em adolescente, na escola, começou a haver assim uma certa separação, até porque eu não tenho muito sotaque e falo bem o português, porque a minha mãe em casa sempre obrigava a falar muito bem o português e dizia que tinha que ser pela escola, porque senão vais falar mal e vais escrever mal. E os meus colegas da escola, os africanos, começaram a criticar isso. Tu queres ser portuguesa, tu estás armada em tuga, estás armada em branca. E eu, não estou armada em branca, eu é que não sei falar, eu vou falar com vocês crioulo e vai soar mal. Então começou aí na adolescência, e foi uma luta posicionar-me já de um lado ou do outro. Tu vê lá se tu queres brincar só connosco ou queres brincar com os outros, mas eu sou do mundo, eu dizia, eu brinco com todos. Na vida adulta tomou outra proporção, e a sociedade quase que impõe que a gente assuma uma identidade e fique. Eu sou portuguesa, sou cidadã portuguesa, tenho a cidadania, nasci cá, mas depois é esta coisa de tu és de onde? Eu sou portuguesa. Não, mas espera, tu és de onde? Eu sou portuguesa, mas sim, mas os teus pais, os meus pais são de Cabo Verde. Então entra o contexto histórico de eu tenho que, para portugueses, dizer ok, os meus pais são de Cabo Verde, de Cabo Verde, e vêm memórias e vêm as coisas, eu não preciso contextualizar. Mas tendo uma escola de línguas, quando é um estrangeiro, não sabe onde é que fica Cabo Verde, e então eu tenho que
falar e dizer onde é que é Cabo Verde, qual é a ligação de Cabo Verde com Portugal e explicar a história toda. Portanto, como afrodescendente, a questão da identidade aqui é a questão que eu mais me revejo e é uma coisa que vou continuar a levar e que é relevante. É a parte deste documentário que eu mais me identifico. Obrigada, Odete. Passando ali para Edson, não é? Edson, tu sendo jovem e pronto, estamos a falar de várias gerações e temos aqui, ainda bem que temos várias gerações representadas aqui no painel, como é que tu reveste a olhar para o documentário e no tema da identidade, migração, alguma coisa assim que tu olhas na tua área de investigação, estás na universidade, algo que possas refletir e partilhar com os convidados e com o painel? Dou o meu exemplo, por exemplo, eu sou migrante de Moçambique, venho cá já desde criança, desde os 9 anos, e desde que sou criança também tive esse conflito de que, pronto, por estar já ter saído de Moçambique desde que era criança, tive que meio que, entre aspas, moldar-me como uma nova pessoa para a realidade, que é estar em Portugal, estar na Europa, e por estar meio que distante da minha mãe também, foi um conflito dentro de mim, dentro da minha sociedade, do meu meio, da minha família, e eu tive que adaptar-me e, por, entre aspas, ser uma nova pessoa, ser um novo Edson. Lá dentro de mim, eu era o mesmo Edson, que a minha mãe me conhecia já há muito tempo, com os meus pais, pronto, isso tudo. Mas lá por fora, eu tinha que fazer, tinha que criar, moldar-me outra vez, tinha que, por assim dizer, renascer, por exemplo. E pronto, é uma coisa que mexe com o nosso psicológico, é uma coisa que vai crescendo connosco e temos que nos adaptar e pronto, infelizmente temos que saber, por assim dizer, saber lidar com o que temos pela frente. E é isso. Obrigada, Edson. Agora, passando ali para a Mayra, vou já voltar aqui a uma questão, mas que é um bocadinho interligada. Que temas do documentário se relacionam com a tua própria experiência ou com alguma área de investigação que estejas a fazer ou em termos da tua própria vivência, não é? Também já tens uma, sendo jovem ou não, temos todos. Sim, eu queria pegar primeiramente onde tudo começou, que foi com os meus pais, que são migrantes cabo-verdianos e já estão aqui há bastante tempo. E eu, obviamente, não sofri e nunca vou sofrer ou nunca vou passar pelo que eles passaram como imigrantes, tanto no país deles como neste, mas o conceito de preconceito ou todas essas discriminações não foram muito diferentes. Eu não senti muito na pele até mais ou menos a minha pré-adolescência, pronto. Mas sim, eu sinto que a questão da identidade, principalmente para os jovens negros, é como essencial na nossa personalidade e sinto também muito que nós temos que fazer, temos que fazer sempre mais para ser alguma coisa. Temos que exceder todas as nossas expectativas e das outras pessoas também, e que só assim podemos ser vistos de alguma forma e mesmo assim vai sempre haver uma diferença e pronto, eu acho que é isso. E sentes muito, sendo jovem e claro de gerações diferentes, agora falando aqui de outra geração que é a vossa, sentes muito essa pressão em termos de identidade? Odete falou ali há bocadinho que às vezes existe, eu sinto, falo por experiência própria, e existe aquela força de termos posicionarmos em termos da nossa identidade, por sermos afro ou então da comunidade negra. Tu sentes isso? Alguma vez sentiste ou já não é assim tão como nós se calhar sentimos de gerações passadas, mas sentes? Um bocadinho. Ok. Sim. E como é que lidas com isso? Tens algumas maneiras de lidar que possas partilhar? Não em específico, porque eu ainda tenho 20 anos. Claro. Mas pronto, não me dou por descoberta por completo, mas não sinto a necessidade de provar a minha identidade a alguém ou a minha personalidade. Portanto, agora essa pressão já não me incomoda assim tanto.
Mas pronto, já fez o que tinha a fazer na minha personalidade e eu acho que isso também criou quem eu sou hoje. Boa. Obrigada. Então vou passar ali a... Não, Moami, mas o meu nome verdadeiro é Stelvia Zamora. É o teu nome artístico, não é? Sim, no mundo artístico é Moami para todos. Então eu tenho aqui uma pergunta para ti, que é de que forma os mídia e as instituições públicas moldam a nossa percepção sobre quem pertence. Acho que antes de começarmos o debate estávamos ali todas um bocadinho às 3 a falar sobre isto e eu disse que falaríamos hoje aqui à noite. Moldam porque temos que nos posicionar para tudo e para agradar alguém. E se tu não agradas alguém, viram-te as portas ou fecham-se todas as portas possíveis. Eu, no meu caso, prefiro que fechem as portas. Sim. É mesmo verdade. Eu detesto agradar as pessoas, eu nunca agradei ninguém, desde muito nova. Eu falo assim, mas é mesmo verdade. A minha mãe pode comprovar isso. Estamos a sentir. Mas é mesmo verdade. Acho que a plateia também sente. Sempre fui muito de questionar tudo, porquê das coisas, então sempre senti a necessidade de questionar tudo e nunca virar as costas para nada. Hoje eu sou a artista que sou, porque eu sempre bati de frente. Quer? Ok. Se eu não quiser, também não tem problema. Também já fui quase estudo de professores de psicologia por causa disto. E como é que tu abordas estes temas quando te vês confrontada com estes temas em termos de pertencermos a algo e claro, falando aqui da pressão das redes sociais, que agora é o fruto das próximas gerações. Eu detesto muitas redes sociais, realmente. Porque o ser humano, principalmente os mais novos, não têm memória, não têm cabeça, não conseguem pensar por eles, não é? Eu estou a tremer porque eu detesto falar para muita gente. Então, não, mas é suficiente para me deixar assim, a gritar. Sim, é mais fácil falar com uma lata na mão do que propriamente estar com o microfone. É muito estressante. As redes sociais é o do pior que existe. É muito bom para algumas coisas e é horrivelmente mau para outras. E quero muito pais e avós, se puderem tirar as redes sociais das criancinhas de 9 anos ou de 8, façam isso, que vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Uma vez por dia, só no sábado ou no domingo, está tudo ok. Obrigada. Eu vou passar então aqui para a Liliana também para falar um bocadinho do mesmo tema, que é das redes sociais. Um bocadinho estavas ali a dizer que é algo que te confrontas quase todos os dias dentro da tua área de trabalho e acho que estavas a tentar partilhar e disseste que querias partilhar maneiras de tentar lidar com e fazer essas mudanças, mas em termos de olhando agora para o documentário... No documentário, de facto, eu vejo um bocadinho como o meu trabalho, não é? Enquanto treinadora e enquanto observadora e um local de partilha e um local que é propício, não é? Aos jovens comunicarem e dizerem-nos algumas coisas. E comentámos antes de chegar aqui que hoje em dia estas coisas não chegam em conversa. Eu consigo estar num treino e perceber que um ginasta não está bem e eu recebo uma mensagem à noite. Portanto, os miúdos estão a perder esta capacidade de comunicar. Pronto, e eu trabalho muito isso. Estou muito atenta. Sou uma treinadora que partilha coisas de madrugada para ver se eles estão a dormir ou se estão a verificar aquilo e para ver se o cansaço deles é mais alguma coisa ou é só o cansaço desta geração e das coisas más que lhes estão a acontecer. Portanto, e tento ser um bocadinho o treinador que esteve aqui, mesmo atenta e preocupada com os miúdos, além de, confesso que não faço alto rendimento porque acho que não é saudável e não gosto de vender uma coisa que acho que não é saudável, portanto... vendo ginástica de competição saudável, a treinar dia sim, dia não, obrigatoriamente a estarem com os pais nos dias que não têm treino, e estou preocupada, pronto, porque na verdade no desporto, que é a base também deste documentário, se consegue ver muita coisa para além de efetivamente a produção, não é, ou a reação desportiva. Quanto aos mídia, é estar atento, eu sirvo ali um bocadinho
de backup dos pais quando há abertura para isso, porque há famílias que eu também não consigo chegar lá. Mas pronto, eu acho que responde um bocadinho ao que me perguntaste. Acho que sim, claro. E já estávamos até, falamos um bocadinho, estava muito atenta à vossa conversa ali há bocadinho. Obrigada. Queria então passar ali ao Ricardo e também, obviamente, na tua área de intervenção e ver como é que então se revê estas mudanças, mas há uma pergunta aqui que eu queria fazer-te: como pode a narrativa, seja baseada em factos, como a deste documentário, ou ficção, ajudar a desenvolver empatia e a promover mudanças políticas? Então, antes de responder a essa questão, gostava de dizer uma coisa antes. Também, enfim, me ocorreu, vendo o documentário, a importância, e justamente eu trabalho muito no contexto escolar, com os diretores de escolas, com os professores, nestas áreas também, as questões da diversidade, da inclusão, e queria aqui sublinhar ou referir a importância dos professores. Numa lista de mais de 100 preditores, baseados em evidência, dos preditores que explicam o desempenho académico dos alunos, o preditor mais importante, o fator mais importante, são as expectativas dos alunos. Claro. Quando nos perguntamos, olha, o que tu achas que vais ter daqui no teste, daqui a 6 meses, esse é o preditor mais importante. E essas expectativas, elas vêm, evidentemente, do desempenho passado, mas também vêm dos professores, dos pais, etc. E os professores são muito importantes. Nessa lista de preditores, a relação entre o professor e o aluno é uma relação extraordinariamente importante. E o que é que sabemos? Sabemos que, infelizmente, nas sociedades europeias, e Portugal, desse ponto de vista, não é diferente, embora às vezes possa achar que sim. Nós temos inquéritos há muitos anos, feitos no âmbito do European Social Survey, por exemplo. Esses dados estão publicados, amplamente disponíveis. Sabemos que as atitudes negativas face aos imigrantes, face a pessoas racializadas, etc., são muito prevalentes na sociedade. Embora agora possa parecer que está pior, eu acho que está mais visível, esteve sempre lá, e as pessoas que são alvo de discriminação sabem isso, não é? Isso, melhor digamos que a população não racializada. E o que quero dizer é que, então, sendo os professores o elemento-chave, os professores e os diretores, etc., e, enfim, com a responsabilidade que a escola tem na reprodução do sistema, naquilo que ele tem de bom ou de mau, ou no desafio a esse sistema, não é? Procurando mudar. A pergunta fundamental é, então, que formação têm os professores? Não é? Na sua formação inicial, etc. Porque sabemos que os professores, a maioria deles, são, neste caso, brancos, não é? Estivemos a falar das questões do racismo. Que formação têm eles que permita, não é? Que lhes dê uma boa possibilidade de poderem partir para o ensino com ideias outras do que aquelas que receberam eles próprios quando foram alunos e na sua formação, não é? E a resposta aí é que, de facto, nós estamos muito longe, eu acho, daquilo que devíamos ter do ponto de vista da formação inicial. Portanto, a simples expectativa de que os professores, só porque são professores, serão necessariamente mais informados sobre as questões da diversidade, que eles próprios já se libertaram dos seus preconceitos por aí fora, é pensamento mágico, não é assim que acontece, porque todos nós, no fundo, enfim, somos expostos a estas ideias, a estes preconceitos, numa fase muito inicial. Os miúdos, com 6 anos de idade, se eu for falar com os miúdos, e fizemos estudos nesse sentido, e despedimos assim, olha, tens aqui crianças portuguesas brancas, portuguesas negras, portuguesas ciganas, não é? Diz-me, como é que tu achas que é na sociedade, em termos de estatuto, não é? Se tivesses que pôr aqui numa escada, como é que achas que isto está organizado, não é? E aos 6 anos de idade, as crianças todas elas já têm uma ideia muito clara desta hierarquia. E, portanto, a consciência do estigma, claro que varia, não é? Mas de facto, ela está presente desde muito cedo. E, portanto, aqui a ideia é, de facto, nós temos que responsabilizar a escola e saber que, se não existir, enfim, um movimento muito ativo, muito organizado ao longo do tempo, no sentido de sim, podemos desconstruir estas ideias, elas vão permanecer lá. Alonguei-me aqui um bocadinho esta questão. A outra questão era relativamente à importância das narrativas. Exato. A propósito disso, e muito brevemente,
sobre o que é que podemos fazer pela positiva, não é, nas escolas, e pensando aqui também no contexto específico da prática da atividade física, do desporto, e a promover estas mudanças. Uma coisa que sabemos que funciona para reduzir o preconceito é o contacto. A chamada hipótese do contacto do Albert. Vemos há muito tempo que, se pusermos as pessoas em contacto umas com as outras e assegurarmos, idealmente, um conjunto de condições, elas sentem que estão a interagir com o mesmo estatuto, mesmo que na sociedade possa ser diferente daquele estatuto, elas são pares. Há ali a oportunidade para se conhecerem justamente enquanto pessoas, não é? Eu saber o nome, saber a história de vida, não é? Daquele meu colega, daquela minha colega. Sentir que a instituição apoia, não é? Nós estamos ali a jogar à bola, estamos a fazer outra coisa qualquer, somos pares, não é? Sentir que a escola valoriza esse contacto, não é? Entre pessoas não é? Diferentes, entre aspas, não é? Disso há um enorme potencial para reduzirmos o preconceito. É, no fundo, um contexto que aumenta a probabilidade, no fundo, de nos conhecermos. Quer dizer, uma coisa que parece aqui tão evidente, não é? Que cada um de nós é como é, não é? Único e irrepetível. E quão absurdas são estas ideias, não é? Estes estereótipos que circulam e que procuram meter todos na mesma... É tão ridículo, tão absurdo. Isso é tão evidente aqui, depois de ver... Claro, não é? claro, sim. Há estratégias que podemos adotar, e nas escolas, então, por maioria de razão é assim, que aumentam a probabilidade de as crianças poderem, dos jovens, se poderem conhecer uns aos outros a partir das suas narrativas e, finalmente, fazerem amizades em função daquilo que elas efetivamente são naquele momento. Obrigada. Odete, não sei se queres acrescentar alguma coisa em termos de promover mudanças ou... Basicamente é aquilo que o Ricardo disse. Eu acho que sim. As escolas têm este papel e eu creio e acredito na formação. Eu acredito na formação destes novos professores para saberem lidar com este problema da inclusão de uma maneira diferente, não é? Que haja mais interação. E porque faz toda a diferença, e nós temos alguns artistas nacionais e muitos internacionais que fez muita diferença esta inclusão, que houve um professor que agarrou naquele aluno, viu as suas capacidades, deu-lhe uma outra perspectiva, porque nós no bairro temos um mundo fechado, temos um mundo completamente fechado. Se não vamos por nós, ou se não há ninguém que nos puxe naquilo que nós se calhar somos bons, se calhar ficamos para trás. Mas se houver alguém que olhe por nós e consiga avaliar o nosso problema, em casa temos algum problema, mas temos alguma capacidade e puxa por nós saltamos para fora e abrimos os novos horizontes. Eu estudei, fui para a faculdade, saí do bairro, abri os meus horizontes, tive pessoas ao longo do caminho que me orientaram, professores que me orientaram, disseram: olha, tu és boa na escrita, porque é que não escreves? Vais escrevendo. Então puxaram por mim. E ao puxarem por mim, já estavam a fazer um pequeno milagre, porque ao puxarem por mim, as minhas irmãs em casa também tiveram um exemplo. Eu também se calhar posso sair e posso estudar e posso fazer, mas eu lá nas escolas ninguém puxava por mim. Olha, se calhar eu gostava de fazer teatro, bora fazer teatro, ou então um desporto. Eu acho que começa na escola esta abertura, a formação dos próprios professores para saberem lidar, não só com a cultura de cada um, não é? Mas a nível mais psicológico, mais de perceber o que é que se passa com aquela criança, porque é que ela reage daquela maneira, ter um programa especial de inclusão e de estarem todos juntos, não é? Era mais bonito dizer, não é incluir aquela pessoa diferente dentro do grupo, mas trazer os outros todos para o mundo daquela pessoa que se calhar é diferente. Exato. Também há coisas para dar. Um bocadinho ali, como o Ricardo disse, da área dele, contato, a formação dos professores e começar logo internos em remover os estereotipos e as barreiras que existem. Liliana, queres acrescentar algo? Pois, porque nós temos uma história cruzada, não é? Que percebemos aqui, e de facto é isto mesmo, é não partir do pressuposto que aquela criança não vai ser A ou B, que isto está muito estereotipado, não é? Eu acompanhei alguns jovens que hoje em dia são adultos, e já tenho bebés dessa malta, mas que eu tinha casos. Mais empatia entre todos, muito obrigado pela oportunidade de estar entre vós. E depois temos aqui outro que diz: parabéns, faz falta debates como este
num contacto atual em português. Que bom, fico feliz. Empatia, igualdade, coragem para falar e enfrentar o passado. Acho que isso é muito importante. Pronto, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a Luísa, que ela que organizou isto e também deu uma oportunidade de fazer parte do debate. Eu acho que a semana passada perguntei-lhe porquê que seria eu. E ela disse-me que seria a pessoa ideal, mas eu agradeço profundamente e obrigada a todos por terem vindo. Eu acho que passamos aqui um bom bocado, continuo a promover o diálogo, a empatia e a falar destes temas que é entidade, representação, igualdade, equidade, que acho que ajudam, são estas pequenas mudanças que ajudam a mudar a consciência de cada um de todos nós. Obrigada.